Alô você, internauta, um abraço, boa noite. Estamos começando aqui pelo canal e o perfil oficial do Política Alagoana com mais um entrevistado, trazendo na noite de hoje o pré-candidato ao governo de Alagoas, Rui Palmeira. Nesta quinta-feira, estamos iniciando também mais uma etapa do projeto no Política Alagoana com o segundo pré-candidato ao governo do estado de Alagoas, que já anunciou exatamente essa sua pré-candidatura nesta quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Eu sou Viderlan Araújo e estarei ao lado dos responsáveis também pelo projeto Política Alagoana, o Ítalo Bonja e o Davi Medeiros, também para poder entrevistar daqui para frente o pré-candidato Rui Palmeira, ex-prefeito de Maceió por 2 vezes, né, com reeleição, inclusive encerrando esse período de reeleição no final de 2019, de 2019 assumindo exatamente essa condição, e aí acabando sendo também um dos grandes nomes da política e para esse cenário atual também como pré-candidato ao governo de Alagoas. Ítalo Bonja, aqui ao meu lado esquerdo, um abraço para você, boa noite também para todos os internautas do Política Alagoana. Boa noite, agradecer a audiência de sempre dos nossos seguidores do Política Alagoana e agradecer também quem vai disponibilizar do seu tempo para assistir na nossa plataforma do YouTube, que não tem oportunidade de assistir agora ao vivo. Muito bem, Davi, mais uma vez um prazer estar ao seu lado. Obrigado, Viderlan. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer a presença do pré-candidato Rui Palmeira. Nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de Alagoas, hoje com o Rui aqui, nosso convidado. É verdade, e fazendo toda essa menção em nome do Ítalo Bonja e do Davi também, agradecer ao Rui Palmeira pela disponibilidade, pelo Política Alagoana, por estar aqui conosco. Boa noite, Rui Palmeira. Boa noite, Viderlan, boa noite, Bonja, boa noite, Davi, boa noite aos milhares de seguidores do Política Alagoana que vão acompanhar o nosso bate-papo. Muito bem, Rui Palmeira, vamos começar aqui essa conversa, aqui pelo Política Alagoana, de uma forma muito aberta. Seu nome tem sido realmente nos últimos dias bastante comentado, né, nas páginas, principalmente dos especialistas em política, dessa decisão e também de algumas alfinetadas, né, de situações que são consideradas hoje nos bastidores da política também importantes para um processo de continuidade de campanha. Como você tem recebido, por exemplo, e como tem sido essa repercussão? Como você tem absorvido essa repercussão depois de uma semana em que seu nome foi comentado com muita força e também sendo citado também em várias pesquisas, Rui? Olha, Viderlan, com muita tranquilidade, né? Acho que já enfrentei 2 campanhas majoritárias para prefeito da nossa capital, em 2012 e 2016, então estou acostumado com isso, estou preparado para isso, tenho experiência, por isso um dos motivos pelos quais coloco inclusive meu nome à disposição dos alagoanos enquanto pré-candidato a governador do estado. Bonja, vamos lá? Fica à vontade. Candidato Rui, como é que você avalia o resultado dessas últimas pesquisas no que tem uma queda sua em intenção de voto? Você avalia como a entrada do Collor? Como é que você avalia essa? Olha, bom, eu já acho que a entrada do senador Collor, obviamente, tirou o voto de todo mundo, né? Ele não estava no processo, quando entra no processo, obviamente, sai voto, um pouco de voto de todo mundo, mas acredito que os patamares da maioria das pesquisas são positivos, até porque eu sou o único dos pré-candidatos que não tem um mandato, né? São 2 senadores e o atual governador. Eu não tenho um mandato, ou seja, não tenho o mesmo nível de exposição dos meus concorrentes e, obviamente, durante o período eleitoral, isso tudo vai mudar. A gente vai ter o mesmo nível de exposição nas mídias do que os concorrentes. Davi, vamos lá, sua vez. Vou voltar um pouquinho antes da pergunta dos meus colegas, que você falou que não tem mandato. E eu queria saber de você o que fez você decidir por se candidatar a governador. Porque se ventilava lá atrás, você podia ter sair para deputado, sair... Verdade. O que fez você decidir se candidatar a governador de Alagoas? Olha, Davi, foram algumas questões, né? Primeiro, em meados do ano passado, há mais ou menos um ano atrás, eu recebi o convite do presidente Gilberto Kassab para assumir o comando do PSD em Alagoas. Ele queria que o partido tivesse uma força majoritária no estado, né? Então me passou o comando em detrimento de um deputado federal de mandato. Naquele momento eu comecei a ganhar musculatura para pensar numa eleição majoritária. E claro, eu acho que vai ser uma eleição de biografias. Então eu quero colocar a minha biografia à disposição dos alagoanos, mostrar quem é o Rui Palmeira, né? A gente ainda tem um nível de desconhecimento bem razoável, sobretudo nas cidades mais afastadas de Maceió, colocar o meu nome, a minha história à disposição dos alagoanos, mostrar o que a gente fez ao longo de 8 anos aqui na Prefeitura de Maceió e acredito
que os alagoanos irão fazer o comparativo entre os candidatos que estão Acredito que não postos. só um desconhecimento do Rui Palmeira como político, mas talvez até da candidatura do Rui Palmeira ao governo do Estado, por essa falta, talvez, que você falou, de mandato, de não ter essa disponibilidade institucional que o mandato traz. Né? Certamente, certamente. A gente acompanha que já tem aí na rua pré-candidaturas absolutamente milionárias, né? com um excesso de propaganda, com a massificação diferente da nossa. A gente vai fazer uma campanha com os pés no chão, levando a nossa mensagem, levando, como eu disse, a minha biografia, a minha história para cada canto do Estado. Como é que você tem acompanhado, Rui, essas informações que ainda colocam em dúvida sobre essa sua continuidade, né? Inclusive, até hoje, algumas matérias sendo ventiladas de que existe possibilidade do Rui Palmeira se aliar com outro grupo e deixar, por exemplo, esse posto de ser candidato ao governo de Alagoas. Como é que você recebe tudo isso? Olha, Derlan, a possibilidade disso acontecer é zero, é nenhuma. As pessoas especulam o tempo todo, né? Alguns sites a serviço de determinadas candidaturas ficam plantando notícias. Eu não escondo de ninguém que eu tenho diálogo, conversei recentemente com o Paulo Dantas, conversei com o senador Fernando Collor, encontrei em um evento em Arapiraca, agora em junho, o senador Rodrigo Cunha, paramos, nos cumprimentamos, conversamos rapidamente, então eu consigo dialogar. Agora, com o próprio governador Paulo Dantas, eu fui conversar, né, antes que ele dissesse qualquer coisa, eu já disse, olha, Paulo, se o intuito da conversa é mantermos uma relação civilizada no período eleitoral, a gente pode continuar a conversa. Se for qualquer outro tipo de proposta, a gente já para por aqui. Porque eu sou candidato, coloquei meu nome, vou colocar, né? Todo mundo agora está na situação de pré-candidatura, né? A partir das convenções que nos tornaremos candidatos, mas não tenho dificuldade em dialogar com os nomes que estão postos aí, e ficam esses rumores, né? Mas houve alguma proposta dos outros grupos políticos para essa retirada de candidatura? Não, lá atrás ou ensaio de conversa, ou ensaio de conversa. Não precisa nem dizer de que grupo foi, mas houve proposta para eu ser candidato ao Senado. Houve proposta para eu ser candidato a deputado federal, mas eu já tinha convicção que eu seria pré-candidato a governador. Nessa história de vice nunca houve esse tipo de proposta, mas vão continuar as especulações até o período das convenções. Não tenho dúvida que vão continuar bombardeando nossa pré-candidatura com notícias falsas. Candidato Rui, sabemos que o peso maior que você tem politicamente de acordos nessa pré-campanha é com o deputado Antônio Albuquerque. Ele fez hoje o lançamento da candidatura dele e do filho dele para a reeleição e você não compareceu. E há rumores no meio político, tudo de um afastamento de vocês dois. Eu queria que você explicasse se isso existe ou se... Eu tive ainda ontem com o Arthur Albuquerque, ao longo do final da tarde, discutindo algumas questões referentes à campanha. Hoje era uma reunião do grupo do deputado Antônio Albuquerque, do Republicanos. Dentro desse grupo, há um grupo minoritário que não me apoiará, né, e eu respeito isso. Eram pessoas que já tinham compromisso com outros pré-candidatos ao governo. Em respeito a isso, eu resolvi não ir para esse evento, para esse ato, mas iremos fazer. A gente, inclusive, definiu uma data para o dia 23 de julho de fazer um grande ato para a gente anunciar o nome do nosso vice. Agora, a respeito dessas situações que hoje cercam essa sua pré-candidatura, Rui, um dos assuntos muito citados também, e em termos de crítica, foi o fato de que alguns concorrentes têm se utilizado também do expediente de dizer que você abandonou nos últimos meses de sua gestão como prefeito de Maceió a cidade. Como você recebe tudo isso? O que você teria para dizer, por exemplo, para o internauta que pensa dessa forma, do Rui Palmeira, que no final da gestão dele como prefeito de Maceió abandonou a capital? De forma nenhuma, Videlan. No final do meu mandato eu apanhei demais, né? A gente apanhava todos os pré-candidatos, todos os candidatos, até o meu candidato me batia. A gente pegou o último ano de Covid, né? Então, uma doença que não se conhecia, que não tinha vacina. Então, foi um ano, diria para você, infernal para todo mundo, né? Todo mundo estressado, todo mundo muito cansado. A gente precisou, naquele momento, segurar, paralisar algumas obras no momento de fechamento de praticamente tudo. Mas foi no segundo mandato que a gente começou algumas obras fundamentais para Maceió, como Nova Maceió, que a atual gestão mudou de nome, né, para Maceió Tem Pressa. Isso foi um financiamento que a gente batalhou, um financiamento internacional, a gente batalhou 4 anos. Né? A burocracia já é excessiva no Tesouro Nacional. E quando a gente lembra que a gente pegou
O governo Dilma, impeachment, governo Temer, instabilidade, os bancos internacionais recuando, mas a gente seguiu firme. O Tesouro Nacional muda critério, precisou Maceió ir para a Justiça, né? Pouca gente sabe disso, a gente judicializou contra a União, conseguimos aprovar o financiamento e hoje é uma realidade Maceió, obras que Maceió, que a Prefeitura nunca tinha feito, saneamento básico na região norte, que a gente não tem sistema de tratamento de esgoto. Aliás, a obra lá, infelizmente, está paralisada, não sei por qual motivo, mas obras importantes na região norte e na parte alta da cidade. Regiões que eram esquecidas, o Clima Bom, a gente pavimentou 70 e tantas ruas no Clima Bom, 30 e tantas ruas no Colina 2, Aeroclube, Santa Lúcia, Village 2. Então, uma série E as obras que estão acontecendo hoje, todas elas vieram da nossa gestão, obras que iniciaram o nosso segundo mandato. Na Cidade Universitária, Gama Lins, Campo dos Palmares, uma região imensa ali da cidade universitária que está recebendo obras, fruto desse trabalho do nosso segundo mandato. Não, antes de passar aqui para o Bonja, o que está sendo colocado aqui é o seguinte, né, e para o Davi também, é que todas as obras hoje executadas pelo atual prefeito JHC são de responsabilidade de sua gestão, foi isso? Todas as obras estruturantes e de habitação, elas vêm da nossa gestão, Abelar. Todas essas obras que eu citei são obras que nós captamos lá atrás. Faz um trabalho que a gente começou, nesse caso específico, do Nova Maceió, em 2015. Que a gente foi promessa nossa de campanha em 2016, porque a gente sabia que isso ia acontecer. E essas obras estão acontecendo hoje, mesmo com a gestão tendo mudado o nome do programa, são obras de um empréstimo com o Banco CAF. Minha assinatura está lá, inclusive em todos os contratos específicos dessas obras, né? No Litoral Norte, na parte alta, na Santa Lúcia, Aeroclube, Cidade Universitária. Então, são obras que me orgulham, que a gente conseguiu captar. Obviamente, eu gostaria de ter entregue tudo. Mas, infelizmente, pela demora na aprovação desse financiamento, pela burocracia excessiva, a gente levou 4 anos para conseguir, do protocolo do projeto até a primeira obra, foram quase 4 anos, de dezembro de 2015 a setembro de 2019. Né? A burocracia é monumental no nosso recentemente, país. Inclusive, isso gerou até uma certa situação complicada com o prefeito atual JHC, né? Que o senhor tinha afirmado que todas as obras residenciais eram da sua gestão e o prefeito, no comentário na rede social, disse que o senhor era mentiroso, vigarista e incompetente. Eu queria que o senhor explicasse essa situação, porque muita gente acaba que só vê um lado, acaba que vê o outro. Explicasse essa situação que aconteceu. Eu disse, o prefeito está muito nervoso, né? Todo mundo sabe em Alagoas que ele queria renunciar para disputar o governo e, por um motivo ou outro, terminou não renunciando. E acho que ele fica ainda mais nervoso quando vai nas obras e ele tem que lembrar de mim obrigatoriamente todo dia, porque 100% das obras de habitação, inclusive os da Orla Lagunar, são obras que nós captamos. A gente deixou em andamento 6.000 unidades habitacionais, né? Sobretudo na parte alta, e as quase 1.800 lá da beira da lagoa. Isso aí está lá, é só mostrar o contrato, tem lá minha assinatura e deixamos a obra em andamento com recurso garantido. O senhor falou também, só mais uma pergunta, o senhor falou também agora, na sua fala anterior, que até o seu candidato lhe batia durante as eleições de 2016. Como é a sua relação hoje com o Alfredo? Como é a sua relação hoje com aquele grupo político que se juntou para aquela candidatura de 2020? Não, com o Alfredo, a relação muito boa, né? Ali eu acho que foram equívocos do marketing, né? Que não mostravam o que a gente fez de positivo. Depois houve uma mudança, enfim, eu acho que já era tarde, mas tem uma relação muito boa com o Alfredo. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam que a união do governador, então governador Renan Filho e a minha, foi circunstancial em torno do nome do Alfredo. Então a gente ali se uniu porque eu entendia, e o Renan Filho entendia, que o melhor nome era o do Alfredo Gaspar. Mas com o Alfredo eu continuo tendo uma boa relação. Ainda voltando sobre essa questão, por favor. Você passou a sua primeira candidatura de prefeito na reeleição com um discurso batendo na velha política dos calheiros. E com essa última eleição agora municipal, apoiando o Alfredo, você se juntou com os calheiros em prol de dar continuidade ao seu mandato, reelegendo o Alfredo. Como é que você vê para essa eleição agora? Tem uma quebra do discurso sua? Como é que você vai levar para essa eleição de governo agora? De maneira nenhuma, bom. Já acho que primeiro eu não acredito nessa tal de nova política. Eu acredito na boa política, que é a que foi feita pelo meu avô, pelo meu pai e por mim. A nossa relação foi, como eu disse, circunstancial. Obviamente eu gostaria de ter
o meu sucessor no meu partido da época, o PSDB. Mas o presidente do partido da época, o senador Rodrigo Cunha, resolveu apoiar o João Caldas, que é meu adversário. E eu não podia tolerar aquilo, saí do partido, então eu não tinha sequer um partido para ter um candidato para chamar de meu. Dos nomes que estavam postos, eu entendia e entendo até hoje que o melhor nome, o nome mais preparado, mais talhado para essa função, era o do Dr. Alfredo Gaspar. A união foi circunstancial em torno do Alfredo Gaspar. Nem discutimos 2022 naquele momento. Rui, eu gostaria que você também desse um spoiler do que você vai utilizar durante sua campanha. Você pretende apresentar provas de tudo isso, principalmente que você fez como prefeito de Maceió, com assinatura de documentos? Como é que tem sido feito esse apanhado também, para poder deixar essa situação bem mais explícita pelo que você tem falado aqui, né, nesses microfones, para o público alagoano? Claro, Derlan, a gente tem tudo isso catalogado, né? Nossas obras, nossas ações à frente da Prefeitura de Maceió, nas mais diversas áreas. Obviamente, se for necessário, a gente apresenta, né? Não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Por favor, quem mais? Vamos lá, Davi? Mais uma, Davi. Vamos Mas lá. eu achei que a gente ia falar de futebol aqui, né? Você me apertando. Mas é pela minha imagem ou pela imagem dos meninos aí? Não, você chegou, pelo amor de Deus. encontrei com você no Canhão Podcast. Aí chego aqui e tá o Guilherme de novo. Não, hoje vamos falar de Tá ali futebol. perseguindo, É viu? o Gonja, O Galo Gonja. ganhou fora de casa anteontem, 3-2, aí que maravilha. O Davi e o Bonja aí são os nossos amigos aqui. Mas vamos deixar o futebol para uma outra oportunidade, não é Vamos isso? sim, vamos sim. Eu queria saber do candidato essas alianças no interior do estado, que você tem grandes grupos políticos nos seus adversários, o grupo ali capitaneado pelo deputado federal Arthur Lira, outro grupo capitaneado pelo governo do estado, com Renan Filho, que acaba tendo uma capilaridade política grande. Você acha que vai fazer falta esse apoio no interior? Você está conseguindo fazer esses conchaves, essas bases no interior? Como é que está formando esse palanque da candidatura do Rui Palmeira? Não, todo apoio é importante, né? De vereador, de prefeito, de ex-prefeito, de suplente. Agora, a gente sabe que numa majoritária não é isso que elege, né? É o voto do coração das pessoas. A gente já viu esse filme em Alagoas diversas vezes, né? Campanhas caríssimas, seja para o Senado, seja para o governo, com apoio de 80% dos prefeitos, com apoio de quase que toda a Assembleia. Né? E se você pegar os últimos 20 anos, é um detalhe interessante. Para onde a Assembleia Legislativa pende, majoritariamente o candidato perde. Pode levantar os últimos 20 anos. Então, esse tipo de apoio político, ele não elege o majoritário. É o voto do coração de cada cidadão. Claro que ajuda, apoio político ajuda, é verdade, mas ele não é determinante. Eu acredito que isso aí é uma escolha pessoal de cada eleitor. Entendi. Perfeito. Vamos lá, Bonja. Rui, o presidente do seu partido nacional, Gilberto Kassab, apoia o Lula no Rio, apoia o indicado do Bolsonaro em São Paulo. Eu queria saber de você, quem você vai apoiar aqui no estado de Alagoas? Essa é uma boa pergunta. Também. Bom, já. A gente devia voltar para o futebol. Quando eu fui conversar com o presidente Kassab, eu perguntei a ele se ele iria tomar partido naquele momento, há um ano atrás. Naquele momento, o projeto do PSD era uma candidatura própria, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que terminou não acontecendo. Eu acredito que o partido, em nível nacional, não coligará, não apoiará nem Lula, nem Bolsonaro e vai liberar os estados. A gente vai esperar as convenções partidárias. Havendo essa liberação, obviamente, vou tomar partido, vou buscar o melhor caminho no que eu entender que é o melhor para o nosso país. Certamente vou buscar o meu candidato a presidente. Mas no PSD, inclusive aqui em Alagoas, a gente tem no partido pessoas que votam no Lula, que votam no Bolsonaro, que votam no Ciro. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de dialogar. Enquanto prefeito, eu tive a oportunidade de dialogar, Viderlan, com Dilma, Temer e Bolsonaro, com os três governos, e conseguir trazer melhorias para Maceió dos três diferentes governantes. Há no bastidor da política nacional uma afinidade, vamos dizer assim, do Kassab com o Lula, inclusive uma conversa que em um segundo turno o partido acabaria por apoiar a candidatura do Lula. Caso o seu partido, na direção nacional do partido, decida pela candidatura do ex-presidente Lula, o Rui Palmeira em Alagoas seguiria o partido? Olha, eu não acredito que o Kassab vai fazer isso, porque o partido é muito dividido, né? Quando a gente teve essa conversa, ele me disse, olha, Rui, na Bahia, por exemplo, o PSD tem 2 senadores, são lulistas. No Paraná, eu tenho um governador Ratinho Júnior, que é bolsonarista, e ele saiu citando vários exemplos. Então, eu acredito muito na neutralidade do partido, que vai deixar, até porque eu li hoje a notícia, que está confirmada, que o PSD em São Paulo vai apoiar o ex-ministro Tarcísio para o governo do estado, que é o candidato do Bolsonaro. Então,
o partido em cada estado tem uma realidade diferente. Em Minas está com Lula, né? Está com Calil e tá com PT, Calil, né? isso. Então, cada estado é uma realidade diferente. Tem uma pergunta que surge e uma dúvida também, Rui, diante de tantas coisas que nós já conversamos aqui pelo Política Alagoana, que é exatamente em relação à atuação política de um personagem que tem sido importante, que vez ou outra você cita, o deputado Arthur Lira. Como você avalia, por exemplo, a imagem dentro da atuação política do deputado Arthur Lira? Você acha que o fato de você não ter participado de um grupo que tem Davi Maia, que tem o próprio Rodrigo Cunha, foi por conta da situação também, até em tom de dúvida, do deputado Arthur Lira? Porque você fala por diversas vezes a questão do pedido que foi feito pela mudança do Rodrigo Cunha de partido. Na verdade, acho que todo mundo sabe, eu já falei isso mais de uma vez, né? O deputado Arthur Lira gostaria de ter como candidato o atual prefeito de Maceió, que não topou. Eu tive um encontro com ele um dia de domingo até, e ele me disse que o prefeito realmente não iria topar e que o candidato seria eu. Eu disse, muito obrigado, Arthur. Bom, um apoio importante com várias prefeituras, mas ele disse que eu teria que migrar para a União Brasil. Aí eu, na hora, já disse, Arthur, infelizmente, se for desse jeito, eu não vou, porque, primeiro, eu não vou fazer isso com o Kassab, né? No momento que eu não tinha mandato, não era nem pré-candidato a governador, ele chega para mim, baseado numa relação de amizade que ele tinha, meu pai, aliás, né? Meu pai era muito amigo do Kassab, me dá o comando do 4º maior partido do país. Aí eu chegar numa véspera do prazo de filiação, desfiliação, largar o partido para embarcar numa aventura com Arthur Lira. Então, eu não podia admitir esse tipo de coisa e o senador Rodrigo recebeu a mesma proposta e fez isso. Rui, você não passando para o segundo turno, nessas eleições agora para o governo, quem você apoiaria no segundo turno? Isso é uma pergunta inconveniente, Monja, porque eu estarei no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida que eu estarei no segundo turno. Nas minhas 2 eleições para prefeito, Monja, eu comecei lá atrás. Na primeira, inclusive, né, que tinha Jefferson Moraes, Ronaldo Lessa, eu comecei na 3ª colocação. Terminei ganhando no primeiro turno. Na minha segunda, contra Cícero Almeida, que o governo, né, o governo Renan Calheiros, todo mundo apoiando o Cícero, eu comecei, na minha pesquisa, eu estava 12 pontos atrás do Cícero em junho. Com 15 dias de guia eleitoral, a gente já estava 4 na frente. Então, eu confio muito na qualidade das pessoas que estão trabalhando conosco no marketing, confio que faremos um programa de muita qualidade e a gente tem muito a crescer durante o período eleitoral e eu estarei no segundo turno, Mônica. Davi, pergunte isso para os próximos pré-candidatos que vierem. Não, então, primeiro eu ia falar isso. Já é o segundo que a gente pergunta. Perguntamos isso para o Collor também. Exatamente. E vamos perguntar para todos os outros. Vamos voltando aqui para a minha pergunta. Recentemente o senhor falou que o senador Rodrigo Cunha, decepcionou como senador. Em torno de que essa decepção, dessa migração do partido ou no próprio mandato dele como senador? Ele decepcionou? Olha, eu acho que o Rodrigo teve uma grande oportunidade, né? Foi eleito o senador mais votado de Alagoas na eleição passada. Infelizmente, ele não se apresenta nas questões polêmicas, né? Quando você precisa ter ali um político com firmeza, em nenhum momento nós vimos o senador Rodrigo Cunha, né? Ele se afasta das polêmicas, é algo realmente que é um mandato, eu tenho ouvido isso por onde ando, que deixou a desejar. E para completar, ele no apagar das luzes, deixa o PSDB, que era um partido presidido por ele, para cair de paraquedas em um partido comandado em Alagoas pelo deputado Arthur Lira. Então, eu acho que ele realmente tem um mandato que deixa a desejar. Tem participação dos internautas? Se quiser, pode ficar à vontade. Não, tem uma pergunta do internauta que foi feita, que ele perguntou que Alagoas vem sofrendo nas últimas semanas com esses temporais que tem tido o estado de Alagoas. Quais seriam as propostas do Rui Palmeira? Em relação à pergunta do Davi, prevenção desse... Em relação à pergunta do Davi, até para emendar e encaixar com o que o Davi tem feito, que é muito pertinente, é a questão realmente da presença, né, de candidatos que você terá como adversário também nessas cidades. Você também tem ido? Como é que tem sido exatamente essa situação? Você prefere, por exemplo, buscar alianças e colocar pessoas para atuar em seu nome em prol dessas famílias, Rui? Olha, Videlão, primeiro é uma situação que é recorrente aqui em Alagoas e Pernambuco. Eu procurando nos meus arquivos, encontrei que em 2011 eu era deputado federal, eu apresentei uma proposta ao Ministério da Integração Nacional solicitando um sistema de alerta para Pernambuco e Alagoas e obras de contenção, de prevenção. Isso nunca foi feito, porque na época ele estava anunciando um grande sistema de alerta para a região serrana do Rio
Eu vi aquilo e disse, por que não ter em Pernambuco, em Alagoas, que um ano antes a gente tinha tido uma grande tragédia em 2010. Infelizmente, isso nunca aconteceu. O nosso país, culturalmente, ele é reativo para esse tipo de ação, né? Se investe muito pouco em obra de prevenção, é algo que o governo federal deveria pensar e mudar, né? A gente todo ano vê tragédia na região serrana do Rio, tragédia em regiões de Minas Gerais, tragédia aqui em Pernambuco e Alagoas. É algo que precisava mudar culturalmente. Entra governo, sai governo e continua sendo uma ação muito reativa, no meu entendimento. Fazer uma pergunta um pouco light agora. Após sua saída da prefeitura, você passou um tempo fora dos holofotes. Voltou agora com sua pré-candidatura ao governo. O que é que você fez nesse tempo fora dos O holofotes? que tem feito o Rui Palmeira? Eu fui cuidar da minha família, né? Tenho minhas 3 crianças, passei a conviver um pouco mais com meus pequenos, né? Tenho 2 meninas e um menino. Passei a cuidar mais das próprias coisas, né, privadas. Voltei a estudar, estou até fazendo uma pós-graduação, fiz até prova hoje, para não sei, no meio dessa confusão, resolvi fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral para depender muito menos dessa raça que é o advogado eleitoralista, que é raro e caro. Estou tentando entender um pouco mais da parte teórica, né? Ficando um pouco mais com minha mãe também. Um beijo, mãe, deve estar me acompanhando, está lá em Brasília. Foi lá visitar minha irmã esse final de semana. Então, acho que fiquei realmente cuidando um pouco mais da minha vida privada, dando uma descansada, porque 8 anos de prefeitura realmente é bastante desgastante. A respeito da situação que foi durante, por exemplo, um término de sua participação como prefeito de Maceió, que envolveu os bairros atingidos pela mineradora Braskem, Rui. Como você tinha acompanhado como prefeito de Maceió aquela situação? Já havia entendimentos, por exemplo, para que a Braskem pudesse realizar melhorias naquela região, no período em que você, por exemplo, assumiu desde o primeiro momento? O que é que você tem a falar a respeito desse assunto, da Braskem, necessariamente? Uma tragédia, né? A maior tragédia relacionada à mineração em área urbana no mundo, talvez. É uma coisa que ninguém esperava, a gente teve que lidar com isso e a gente foi, né, no primeiro momento que houve o tremor, Viderlan, a gente não tinha tecnologia em Alagoas, a gente foi buscar quem tinha, um departamento de sismologia, a Universidade do Rio Grande do Norte. Nós trouxemos esse pessoal para cá, foi o primeiro passo para descobrir a real causa da tragédia. Eles passaram para a gente que era muito complexo, fomos a Brasília e trouxemos os técnicos do governo federal, da CPRM, que é o órgão que cuida dessa parte de mineração no país, e terminou por se descobrir que a causadora dessa tragédia é a mineradora Braskem. A prefeitura, enquanto prefeito, a gente fez o que era possível. A gente suspendeu e isentou o pagamento de tributos municipais, conseguimos com o governo federal o auxílio moradia, levamos a sede da Defesa Civil para dentro do bairro do Pinheiro, equipamos toda a Defesa Civil, mas infelizmente é algo que a gente sabe que não tem uma solução no médio prazo, não diria nem no curto, nem no médio prazo, né? A gente não sabe se há uma solução, mas a gente fez o que estava dentro da nossa alçada. Lembrando que não é de competência de prefeitura a licença ambiental para mineração. Né? A licença é concedida pelo governo do estado através dos seus órgãos ambientais e a fiscalização deveria ser feita pelo governo federal, que mostra, né, as tragédias que o Brasil acompanhou nos últimos anos, Brumadinho, Mariana e Maceió, mostra que essa parte do governo federal não funciona em absoluto. Não existe fiscalização de fato para as mineradoras no nosso país, o que é muito grave. Por favor, Davi. O senhor falou aqui também hoje na nossa entrevista... Desculpa, Davi, eu lembrei. Você falou Perdão, a gente recebeu o primeiro pedacinho de indenização da Braskem para o município de Maceió. Deixamos nas contas da Secretaria Municipal de Educação 30 milhões de reais. Com esse recurso, inclusive, a Prefeitura está executando algumas obras de creche. A gente deixou tudo isso planejado já. Então, a gente recebeu esses 30 milhões, que eram equivalentes às unidades de educação que existiam no bairro do Pinheiro e do Bebedouro. Tinha, inclusive, uma escola que a gente tinha reconstruído, Décio Lopes, que, infelizmente, hoje é inservível para a população, mas a Braskem pagou esses 30 milhões que a gente deixou nas contas da Prefeitura de Maceió. Só agora que você falou isso, para terminar, a Prefeitura, na época que você estava na gestão, participou desse acordo que está sendo executado agora, essas indenizações aos moradores, essa indenização que supostamente a Prefeitura ainda vai receber? Participou disso? A Prefeitura não participou, não foi consultada, esse acordo nem via Procuradoria? Não.
a Prefeitura não ficou à margem desse acordo, né? Foi realizado o Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública do Estado e da União capitanearam esse processo junto da Justiça, mas a Prefeitura não foi ouvida em relação ao acordo especificamente falando. Voltando agora um pouquinho mais para a política, agora, durante a nossa entrevista você falou que foi a sua união com os calheiros, foi uma união ocasional em torno da candidatura do Alfredo. Como é a sua relação hoje com os calheiros e num possível segundo turno, com sua presença, sem a presença do Paulo Dantas, teria a possibilidade desse acordo dos calheiros com você, de vocês caminharem juntos nesse segundo turno? Olha, eu não converso com o governador Renan Filho, aliás, conversei com ele há 2 meses atrás, que encontrei na fila do embarque no aeroporto, mas de marcar uma conversa, de se encontrar desde a campanha do Alfredo, que eu não o faço, né? Não participei de governo dele, não tenho relação pessoal, enfim, mas não tenho dificuldade se for necessário de conversar. Eu acho que a gente especular quem vai ou quem não vai para segundo turno, eu estando participando, melhor dizendo, eu acho que é até desrespeitoso em relação... Não, mas a questão da pergunta era exatamente essa, saber se haveria a possibilidade do diálogo. Eu citei a possibilidade do segundo turno, mas em torno disso, se havia a possibilidade do diálogo seu com os calheiros, porque você falou que foi uma união ocasional ali em torno da candidatura do Alfredo. Exato. Não, eu acho que, como eu disse para vocês no começo, eu tenho muita confiança que eu estarei no segundo turno, independente de adversário. Acho que a gente não tem que escolher adversário. Com quem for, primeiro vai ser uma eleição duríssima, né? Com aí pelo menos 4 candidaturas bastante competitivas estão postas, podem surgir novas, enfim, mas dessas 4 aí, e como eu disse, 2 senadores da República, um governador, só eu não tenho mandato no momento, mas isso não me intimida, eu tenho convicção que a gente vai chegar ao segundo turno. Pronto, pessoal. Rui, Perfeito. você gostaria de deixar uma mensagem? Você é um cara que não tem inimigos na política. Tem inimigos, Rui? Espero que não. Espera. Hoje não. Está preparado para o que vai vir daqui para frente, não vai? Com certeza. Está preparado? Então vou deixar à vontade. Quero agradecer sua participação, para você deixar uma mensagem através do YouTube, também do Política Alagoana, do perfil do Instagram do Política Alagoana também. E agradecendo em nome de todos aqui, do Ítalo Bonja, do Davi também, pela sua presença em mais um momento em que nós estamos trazendo um pré-candidato ao governo de Alagoas. Bacana, Viderlan. Obrigado, Bonja. Obrigado, Davi. Foi muito bacana esse bate-papo. Vocês estão de parabéns. É um projeto que realmente os candidatos precisam vir aqui e dizer para todos que nos acompanham agora que poderão esperar do Rui Palmeira candidato a governador e, se Deus quiser, governador, o mesmo Rui que passou pela Prefeitura de Maceió, respeitando o dinheiro público, respeitando o cidadão maceiense, com ações importantes como na educação, o maior crescimento do IDEB dentre as capitais brasileiras, foi a capital que mais avançou, o maior programa habitacional da história de Maceió, 11 mil casas, quase 11 mil entregues e 6 mil deixamos em construção para a atual gestão. O maior programa de infraestrutura da história de Maceió, Nova Maceió, quase 500 milhões em investimentos na nossa cidade. 8 grandes avenidas construídas, sobretudo na parte alta de Maceió. A nossa faixa azul, que beneficiou tantas pessoas que utilizam o transporte coletivo em Maceió, e outras ações que a gente vai ter a oportunidade de debater ao longo da campanha. Muito obrigado. Ítalo, mais uma vez, Política Alagoana marcando presença, né? Davi também, né? Muito obrigado, agradecer a todos a audiência de sempre e próxima semana estaremos com outro pré-candidato ao governo. Davi, manda um recado para a Gostaria galera. também de agradecer a presença de todos aqui, a equipe da TV Mac que tem nos recebido tão bem aqui, a equipe do Política Alagoana, a equipe do pré-candidato Rui Palmeira, que também está toda aqui acompanhando a gente. Muito obrigado a todos. Maior vocês. do que as duas juntas. É né? maior do que as duas equipes juntas, diga-se de passagem. Está na comitiva, o Rui, sinceramente. Agora, no próximo bate-papo, me permita, Videlar, vamos falar. Eu conversei contigo na terça, né? Hoje de novo, aqui me apertando. Na segunda. Até segunda você está com o Viderlando de No novo. próximo bate-papo, que seja sobre futebol. Rui, deixa eu só uma pergunta. Aproveite. Sucesso total na administração do prefeito atual JHC, essa cadeira na praia a nível de turismo. E eu escutei muitas pessoas falar que isso era um projeto de um funcionário de carreira da secretaria de lá atrás que você não executou. Existe isso ou já foi? Não conheço, nunca ouvi falar nessa situação, não, Bonja. Eu acho que é interessante para o turismo, né? E acho que é o único projeto
da atual gestão que não tem a participação da minha gestão é a cadeira gigante. Falo sem medo de errar. Já foi lá tirar foto? Não, nem vou. Assim nós estamos encerrando, então, pelo Política Alagoana, a participação do pré-candidato ao governo de Alagoas, Rui Palmeira, o segundo pré-candidato ao lado do Ítalo Bonja, do Davi Medeiros. Um beijo para todos os internautas. O pessoal vai poder acompanhar também no canal do YouTube, durante a semana, a participação do Rui Palmeira aqui ao vivo conosco, tá certo? Um grande abraço e até semana que vem com mais um pré-candidato ao lado dessas duas feras no Política Alagoana. Estamos juntos. Obrigado.